O Ministério Público trata Elizabeth Arrabaça como assassina em série. Hoje ela foi denunciada pela morte da filha. A médica veterinária Natália Garnica tinha 42 anos de idade quando morreu de causas desconhecidas em Pontal no começo do ano. Entre as provas que agora levam a polícia a concluir pela culpa de Elizabeth Arrabaça estão relatos de testemunhas e o resultado da exumação que confirmou chumbinho no corpo de Natália. Segundo o delegado do caso, o crime de envenenamento teve motivação financeira. Elizabeth estaria interessada em parte da herança da própria filha, que era solteira. Algumas das testemunhas relataram brigas para a gente, e essas brigas seriam motivadas por um retorno do namoro e a intenção de ter filhos. Quando a polícia concluiu que Elizabeth também foi a responsável pela morte da nora, a professora de Pilates Larissa Rodrigues, questões financeiras também foram apontadas como o motivo. Ainda de acordo com as autoridades, o filho de Elizabeth, Luiz Antônio Garnica, queria se separar de Larissa, mas nem ele e nem Elizabeth queriam que os bens do casal fossem divididos. Por isso, eles agiram juntos para envenená-la. No caso Larissa, o Ministério Público de Ribeirão Preto já entendeu que mãe e filho devem responder por feminicídio triplamente qualificado. A amante começou a aparecer em momentos bem importantes. No velório da Natália, a amante estava. Na missa de 7º dia da Natália, a amante também estava. Depois eles foram para uma pizzaria para comer após a missa, aquele momento família, e a amante estava também. Larissa sofreu muito antes de morrer. O mundo desabou para ela, assim, foi um baque muito forte. O pai dela falou para ela separar. Eu não tive coragem de falar para ela separar. Eu pedi apenas para ela pensar. Falei que eu ia estar ali em qualquer momento, em qualquer decisão, qualquer coisa que acontecesse, eu ia estar ali. Já no caso Natália, que não teve a participação de Luiz, agora cabe ao Ministério Público de Pontal decidir se denuncia Elizabeth para a Justiça. Este psicólogo explica que, diante das duas conclusões policiais, já é possível dizer que Elizabeth Arrabaça pode ser classificada como uma assassina em série. O termo é usado por quem estuda criminosos e ajuda investigadores a entender padrões de comportamento envolvendo mais de uma morte e um único suspeito. Natália foi morta em fevereiro, Larissa em março. Já tem duas pessoas, possivelmente. A questão motivadora, que é o poder, a questão do ego. Então, assim, é possível sim. Agora precisa terminar de fazer as análises, e todo o processo normal da justiça. Foi isso que a polícia concluiu. Elizabeth Arrabaça, segundo as investigações, matou a filha Natália Garnica para que ficasse com parte da herança dela. Natália Garnica tinha 42 anos de idade, não tinha filhos, não era casada e morreu em fevereiro deste ano, um mês antes de Larissa Rodrigues. Na época da morte, se suspeitou de um ataque cardíaco, de um infarto, mas depois, com o passar dos meses e também com a morte da Larissa Rodrigues, a polícia fez uma exumação no corpo de Natália. A gente mostrou esse trabalho aqui no EPTV1 e a partir desta exumação foi identificado que Natália Garnica também tinha sido intoxicada com chumbinho. Agora, portanto, o que a polícia conclui é que a responsável por esse envenenamento com chumbinho foi Elizabeth Arrabaça e por motivos financeiros. Com a conclusão do inquérito aqui na Polícia Civil de Ribeirão Preto, o caso já foi enviado para o Ministério Público da cidade de Pontal, porque lá que o crime teria ocorrido. Agora cabe ao MP de Pontal decidir se oferece denúncia à Justiça, se pede mais investigações ou se arquiva o caso. Ainda no entendimento da Polícia Civil aqui de Ribeirão Preto, Elizabeth Arrabaça cometeu o crime de homicídio qualificado contra a filha Natália. Isso porque teria agido por motivo torpe, fútil, usado veneno e não dado chance de defesa para a vítima. Agora há pouco eu conversei com o delegado responsável pela conclusão dessas investigações, o Dr. Fernando Bravo, e ele deu mais detalhes sobre a motivação da morte de Natália Garnica.
Algumas das testemunhas relataram brigas para a gente, e essas brigas seria motivada por um retorno do namoro e a intenção de ter filhos. A legislação indica que a linha sucessória, se ela não tiver descendentes, iria para os ascendentes, no caso a mãe, e no eventual casamento e filhos, essa eventual herança e patrimônio iriam para os filhos, né, na linha sucessória. Então isso é um indicativo para a gente que o crime foi motivado pela herança. O delegado deixou muito claro que o resultado da exumação, indicando a presença de chumbinho no corpo, nas vísceras de Natália Garnica, foi fundamental para esse entendimento, porque a partir dessa identificação é possível confirmar que a vítima foi alvo de um crime, foi alvo de envenenamento. Agora o Ministério Público, portanto, é quem precisa decidir se leva ou não a denúncia para a Justiça. Junto com a conclusão do inquérito, a polícia já pediu também a prisão preventiva de Elizabeth Rabassa, mas isso acontece de forma simbólica porque ela já se encontra presa no presídio de Tremembé por conta do crime contra Larissa Rodrigues. Então, esse pedido de prisão acontece agora, mas apenas de forma simbólica, vai ser cumprido lá dentro da cadeia mesmo. Elizabeth Rabassa ainda não deixa de ser assunto aqui na delegacia, isso porque ela é alvo de outras investigações. A da Larissa e a da Natália estão concluídas, mas outras duas mortes na cidade de Pontal também estão sendo investigadas, que são duas senhoras, essas senhoras que faleceram e que eram amigas de Elizabeth Rabassa. De acordo com testemunhas, com indícios levantados nos últimos meses, é possível que elas tenham sido mortas também por Elizabeth, mas é claro que isso ainda demanda investigação, ainda demanda trabalho. Só para deixar claro, é uma morte e uma suspeita. Então são dois casos, uma de uma morte e uma de uma suspeita. Vamos ouvir o que o delegado disse sobre esse avanço das investigações que ainda estão acontecendo. O psicólogo afirma ainda que muitas vezes a busca por poder define as atitudes de um assassino em série. Eu vou tirar o juízo de valor. O dinheiro tem essa relação com o poder, né? Isso é cultural nosso, é comportamental. Não significa dizer que todo mundo, né, claro, óbvio, que tenha muito dinheiro, enfim, vai nessa linha tão cruamente assim. Mas culturalmente o dinheiro está associado às noções de poder para a gente. Aqui no Ministério Público, o entendimento também é de que Elizabeth Rabassa se enquadra como uma assassina em série. Segundo o promotor responsável pela acusação na morte da professora Larissa Rodrigues, o comportamento de Elizabeth ao longo do caso é o que sustenta esse perfil. Essa definição não tem peso jurídico, mas caso ela vá a júri, isso pode influenciar na decisão de quem vota para absolvê-la ou condená-la. As características dela são de uma pessoa que apresenta psicopatia, uma pessoa que age por impulso psicopata e também total ausência de remorso. O promotor lembra que o termo assassino em série não pode ser confundido com o de doente mental e que, por isso, todo o rigor da lei é necessário no caso de um julgamento. Serial killer, na verdade, é um psicopata, uma pessoa que age com motivação espúria, que age com motivação uma premeditação, vamos dizer assim. Ele sabe o que ele está fazendo, ele só tem um caráter, uma personalidade deformados, enquanto que o esquizofrênico ou doente mental é uma pessoa que não sabe, não tem motivação, não tem consciência daquilo que está fazendo. Marcelo Filipek ressalta que não é possível definir o que leva uma pessoa a matar em série, mas que o meio em que ela vive pode influenciar. Porque esse fator, o meio, é o principal influenciador de comportamento de todos nós. E aí independe de patologias ou não patologias. Comportamento tem como fator determinante o meio. Agora, a Polícia Civil de Ribeirão Preto continua investigando para saber se uma morte e uma outra tentativa de homicídio envolvendo amigas de Elizabeth Rabassa também podem ter sido crimes praticados por ela. As outras investigações ainda estão em andamento, né? Nós estamos ainda ouvindo testemunhas, nós estamos aguardando os laudos periciais requisitados para comprovando que realmente houve envenenamento ou tentativa de homicídio por envenenamento. Aí as providências serão semelhantes à das duas primeiras.
Porém, eu não posso adiantar porque isso daí nós dependemos dos laudos periciais, né, para comprovar a materialidade do crime. Agora é esse o trabalho que continua aqui na polícia para identificar essas outras suspeitas que recaem sobre Elizabeth Rabassa. A Elizabeth tem 68 anos de idade e desde que o caso Larissa Rodrigues veio à tona, ela está presa preventivamente por conta das investigações. Neste momento, ela está no presídio de Tremembé, onde tem recebido, de acordo com a defesa, um apoio médico de uma outra detenta. E por que isso acontece? Porque Elizabeth Rabassa, por ter 68 anos de idade e alguns problemas de saúde, ela precisa de um atendimento específico. Na cadeia que ela estava anteriormente, existia uma enfermaria onde ela recebia esse atendimento. Já em Tremembé não tem esse atendimento específico para as detentas. E aí a informação que a gente apurou, Bruna, é de que uma outra presa que possui conhecimento médico, conhecimento de enfermaria, é quem está prestando essa ajuda, prestando esse atendimento a ela lá no presídio de Tremembé. Ontem, a Elizabeth Rabassa participou via internet da última audiência do caso Larissa Rodrigues. Aí eu já estou falando da nora dela. Isso porque em relação a Larissa Rodrigues, o caso já está bem mais para frente, já inclusive existe a denúncia do Ministério Público. Agora é a Justiça quem decide se ela vai ou não a júri popular. Em nota, a defesa de Elizabeth Rabassa informou que aguarda a análise do inteiro teor dessa denúncia que agora vai para o Ministério Público em relação a Natália e que depois disso vai se manifestar. Bruno. Obrigada, Murilo. A gente vai acompanhando, né, os desdobramentos desse caso, que agora com esse fato aí da Natália Garnica, que morreu um mês antes da Larissa, né? A gente começou a falar de Elizabeth Rabassa com a suspeita da morte da Larissa aqui em Ribeirão Preto, a professora de Pilates. Na época, os amigos, né, chamaram muita atenção na internet também, fizeram aquele apelo para a investigação. E aí a gente foi descobrindo quem era Elizabeth Rabassa e agora confirmada aí por parte da Polícia Civil, né, indiciando Elizabeth Rabassa como a acusada de matar a própria filha também, a Natália Garnica, da mesma maneira, né, Murilo, com chumbinho. A polícia concluiu esse inquérito aí do caso Natália Garnica, Natália, que é filha da Elizabeth Rabassa e irmã do Luiz Garnica. E nessa conclusão, a polícia pediu a prisão preventiva da Elizabeth. Agora, esse pedido, Valentim, vai ser encaminhado, portanto, ao Ministério Público. Para a gente relembrar rapidamente, né, as suspeitas das investigações, né, em torno da morte da Natália surgiram após as prisões da Elizabeth e do Luiz, que são acusados aí da morte da professora de Pilates, da Larissa Rodrigues. Durante as investigações do caso Larissa, foram apontadas algumas semelhanças entre a morte da Larissa e a morte da Natália, que havia acontecido antes. Na época, o caso, né, a morte da Natália havia sido registrado como morte natural. Só que aí no dia 23 de maio, a polícia pediu a exumação do corpo da Natália lá no cemitério de Pontal e o laudo do IML também apontou que a Natália morreu por envenenação, né, por chumbinho. Eu vou conversar agora com o Dr. Fernando Bravo, que vai dar os detalhes para a gente. Doutor, muito obrigado por falar com a gente aqui no Balanço Geral. Qual foi a base, né, que se teve para pedir aí o indiciamento da Elizabeth pela morte da filha? As provas que nós juntamos e coletamos durante o inquérito policial comprovaram que a Elizabeth ministrou o chumbinho para a Natália. Né, nós conseguimos ali, através do telefone, que no dia anterior à morte, a Elizabeth, ela pesquisa no telefone celular dela palavras como chumbinho, e outros venenos também. Então, todos os elementos que nós coletamos durante a investigação indicam que a Elizabeth, ela ministrou e matou a Natália. Esse fato foi comprovado com a exumação, com o exame toxicológico, que encontrou nas vísceras da Natália esse material que causou a morte dela. Doutor, e teve alguma motivação para a mãe fazer isso? Então, as testemunhas ouvidas, várias testemunhas ouvidas ali indicam que dão um caminho para a gente entender que foi um motivo financeiro. Né? A Natália e a Elizabeth, elas tiveram uma discussão ali pouco antes
da morte, e inclusive a Elizabeth, morando em Ribeirão, ela foi para Pontal após saber que a Natália estava com interesse de voltar com o ex-namorado e ter filhos com ele, e a Elizabeth não concordava com isso. Então, os relatos que nós temos de dívidas de jogos que a Elizabeth possuía, isso daí, numa eventual morte da Natália, ela seria a herdeira, né, dos bens da Natália. Então, isso a Polícia Civil conclui que foi um motivo financeiro. Agora, doutor, a participação do Luiz e da irmã, da Viviane, ela foi descartada? Nós investigamos, eles foram investigados também, foram ouvidos nos autos, porém nós não encontramos nenhuma prova, né, diferente do caso da Larissa, nós não encontramos nenhuma prova que indicasse que eles participaram desse crime. Como é que funciona a partir de agora, então, doutor? Eu disse ali inicialmente que agora é encaminhado para o Ministério Público. Já foi, o inquérito foi relatado, já foi encaminhado para o Ministério Público. A partir de agora há um encerramento da participação da Polícia Civil e aí agora está sob a análise do Ministério Público e decisão do Poder Judiciário. Certo. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no Balanço Geral. O senhor vai seguir aí para alguns compromissos. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, boa tarde. Valentim, só para a gente relembrar aqui bem rapidamente, né, ontem a gente mostrou no Cidade Alerta, né, as imagens do Luiz Garnica e da Elizabeth, temos aí inclusive isso, sendo interrogados, né, no depoimento Luiz Garnica, né, que aconteceu de forma remota lá na penitenciária de Serra Azul. A gente pode ver inclusive aí nas imagens que o Luiz aparece bem mais magro. Durante o depoimento, que durou cerca de 2h30, ele negou o envolvimento, mais uma vez, na morte da Larissa e disse que ainda ama a Larissa. Ele contou como é que aconteceu o relacionamento dele, como ele conheceu a amante também nesse depoimento. A Elizabeth aparece também nas imagens com os cabelos mais brancos, ela prestou depoimento de forma remota na penitenciária também, durou cerca de 1h30, ela negou as acusações e contou, né, que fez uma sopa para Larissa, né? Mas que o Luiz buscou a sopa na casa dela e aí levou para a casa da Larissa no dia do crime. E isso foi a versão que a Elizabeth disse ontem nesse depoimento. O advogado da Elizabeth, o Dr. Bruno, inclusive confirmou agora há pouco para a nossa produção que ela está recebendo os cuidados de uma outra detenta lá na penitenciária, que seria uma cuidadora, né? Então tem uma cuidadora que está presa, que está ajudando a Elizabeth nesse momento que ela está passando aí na vida dela. Durante a audiência, o juiz disse que a amante de Luiz tem autorização para visitá-lo e que vai acompanhar todo esse processo. Entre os depoimentos, ontem também foi ouvido o pai do Luiz e um amigo, né, que preferiram depor sem a presença aí dos réus. Valentim? Olha, inclusive, Pasquim, agora a imagem na tela mostra tanto o Luiz quanto a Elizabeth, hein? Quanto o tempo na penitenciária mudou, né? Tanto o rosto do Luiz, o rosto da Elizabeth Arrabaça também. E agora essa novidade, né? Falando sobre o caso da Natália. É importante, Pasquim, reforçar que são casos independentes, tanto o da Natália quanto da Larissa e, posteriormente também, daquela amiga da Elizabeth, que é uma outra história, né? Isso na década passada, que também pode se envolver nesse caso, porque as pessoas falam, espera aí, estava tendo uma audiência aí para tentar entender como seria, se seria levado a júri popular, o caso da Larissa, e agora aparece a Natália. Então são casos distintos que, coincidentemente, no mesmo dia, acabaram tendo aí movimentações, né, Pascal? Exatamente, Valentim, como você complementou aí, são casos distintos, encerra-se agora o caso Natália e está nessa fase aí agora dos depoimentos, como a gente tem acompanhado nos últimos dias, do caso da Larissa, né? Certamente muita coisa ainda vem para frente para revelar mais detalhes da família Garnica. Na sua opinião, qual serial killer fez mais vítimas? Elizabeth Arrabaça ou Ana Paula Veloso?